Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos fazer aqui uma revisão rapidinha para a gente entrar na nossa próxima matéria, ok? Nós vimos o modelo atômico de Sommerfeld e vimos que ele descobriu que as camadas da eletrosfera de Bohr, na verdade, elas eram subdivididas, né? Os chamados subníveis. Os chamados subníveis de energia, que são o S, o P, o D e o F, ok? Esses são os níveis de energia. Cada subnível desse comporta um certo número de elétrons, 2, S2, P6, D10 e F14, tudo bem? E ele descobriu também que as órbitas, na verdade, elas não eram sempre circulares. Elas também têm o formato elíptico, esse formato onde está o mouse aqui, ó, o formato elíptico, ok? Então essas foram descobertas de Sommerfeld. Ele também descobriu que o subnível S é de menor energia que o subnível P, que é de menor energia que o subnível D, que é de menor energia que o subnível F. E todos os elétrons que estão nesses subníveis, S, por exemplo, cabe 2 elétrons, certo? Comporta 2 elétrons. Então, eles têm o mesmo nível de energia, eles têm a mesma quantidade de energia. P, que comporta 6 elétrons, esses 6 elétrons teriam o mesmo nível de energia. E para a gente preencher esses subníveis, primeiro nós preenchemos o subnível de menor energia, que é o S, depois o P, depois o D e por último o F. Então sempre de menor energia para o de maior energia. E aí Linus Pauling, acompanhando essa evolução dos modelos atômicos, criou a distribuição ou o diagrama de Linus Pauling, que mostra como que se faz a distribuição dos elétrons na eletrosfera de um átomo. Nós temos então a ordem geométrica, que é essa daqui, onde está passando o mouse, e a ordem energética, que é essa daqui, aonde está passando o mouse agora, aqui de baixo. As duas têm a mesma ordem, só que uma é feita descendo a linha, né, com um nível em cada linha, e a de baixo é feita em linha reta. O que a gente mais vai utilizar é essa daqui, a ordem crescente de energia. Ok? Depois, no próximo vídeo, vai ter exemplos de distribuição, incluindo distribuição eletrônica de íons. Então, vocês têm que assistir o próximo vídeo também. Ok? E aí, a partir disso, nós chegamos no modelo atômico atual, que é o modelo matemático probabilístico, que se baseia em 2 princípios. Quais são esses princípios? O primeiro deles é o princípio da incerteza de Heisenberg. O que diz esse princípio? Que é impossível você localizar um elétron na eletrosfera em dado momento, já que esse elétron ele é tão pequeno e gira tão rápido quanto a velocidade da luz que fica difícil de você localizar esse elétron em um dado momento, num certo intervalo de tempo, porque ele gira muito rápido e é muito pequeno. Então fica impossível de você localizar. Você nunca tem certeza da posição desse elétron. Por isso que ficou conhecido como o princípio da incerteza. Certo? Quanto mais de perto tentarmos olhar uma partícula diminuta, ou seja, muito pequeno, tanto mais difusa, mais difícil se torna a visão da mesma. Então esse é o princípio da incerteza. E aí vem o de Broglie e diz o seguinte, que o elétron, na verdade, ele não é só partícula, ele também é uma onda, já que ele gira na velocidade da luz, e a luz é uma onda eletromagnética, ora ele se comporta como partícula, e ora ele se comporta como luz, como uma onda eletromagnética, ok? Então, esses 2 princípios, o princípio da incerteza e o princípio da dualidade, são o que regem o novo modelo atômico, que foi proposto em 1926 por Erwin Schrödinger, ok? O que ele diz? O
O modelo dele é baseado na teoria da mecânica ondulatória, que determinou o conceito de orbital. O que é esse orbital? É a região no espaço ao redor do núcleo onde existe a máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Então, ó, esses desenhos aqui mostram que são os orbitais. Os elétrons giram aqui dentro. E aí é o local que você pode encontrar o elétron. Você não sabe a posição dele, mas você sabe que ele vai estar naquela região ali. É isso que é o modelo atômico atual. Então, a partir das equações de Schrödinger, não é possível determinar a trajetória do elétron em torno do núcleo. Então, aquela teoria do Bohr, onde as órbitas eram circulares, fixas, estacionárias, não existe mais no modelo atual, né? Não existe essa órbita estacionária, já que é impossível determinar a trajetória desse elétron. Ele não gira de forma igual a todo momento ao redor do núcleo. Uma dada energia do sistema obtém-se a região mais provável de encontrá-lo. Então, nós podemos concluir isso daqui, ó. Nós temos o modelo de Dalton, que é a bola de bilhar, onde o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Nós temos o modelo de Thomson, onde o átomo já passa a ser divisível, né, com a existência de partículas negativas e positivas, que é o pudim de passas. Rutherford descobriu que, na verdade, o átomo era dividido em núcleo e eletrosfera, mas Rutherford não sabia como os elétrons se comportavam. Bohr propôs que a eletrosfera era dividida em camadas circulares estacionárias, onde os elétrons circulavam nessas camadas. E, por último, Schrödinger, né, propôs que nós temos o núcleo e um local, um orbital, onde é possível encontrar esses elétrons, mas que não giram. Esse desenho aqui também pode representar, ó, mas que não giram de forma exata como o Bohr propunha no modelo dele, ok? Esses são os modelos atômicos que nós temos. E aí, seguindo o modelo atômico de Schrödinger, nós chegamos aos números quânticos. Os números quânticos, eles foram criados para localizar, uma maneira teórica de localizar os elétrons nos orbitais, certo? Então prestem bastante atenção. Nós temos 4 números quânticos. O primeiro número quântico é o número quântico principal, representado pela letra N. O que o número quântico principal indica? Indica o nível. Então, se você tiver o subnível 2p6, o número quântico principal vai ser o 2. É o número da camada, é a segunda camada, 2p6. Então, o 2 é o número quântico principal, ok? Então, é representado de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são os números das camadas que nós temos. O número quântico secundário ou azimutal, representado pela letra L, representa os subníveis, sendo o 0 o subnível S, 1 o subnível P, 2 o subnível D e 3 o subnível F. Então, se eu tivesse o 2p6 que eu usei no primeiro exemplo, o número quântico principal seria 2. Mais o secundário, que é o L, P, não terminou em P? Então, se terminou em P, o número quântico dele seria 1. Então, L seria igual a 1, já que ele terminou em 2p, certo? Isso que é o número quântico secundário ou azimutal, indica os subníveis. Já o número quântico magnético, olha só, ele representa os orbitais. Cada orbital vai ser representado por um quadradinho desse, certo? Cada quadradinho desse suporta 2 elétrons, que a gente representa esses elétrons por setinhas. Uma setinha para cima e uma para baixo, sempre uma para cima e uma para baixo. Então, por exemplo, o subnível S cabe em 2 elétrons, então eu só preciso de um orbital, um quadrado. Já o subnível P cabe em 6 elétrons. Se cada orbital cabe em 2, então o subnível P vai ter 3 orbitais, que a gente chama de -1, 0 e mais 1. Sempre o orbital do meio
é o zero. Para a esquerda, negativo. Para a direita, positivo. Vamos lembrar que o D, o subnível D, comporta 10 elétrons. Se o subnível D comporta 10 elétrons, então ele vai precisar de 5 quadrados, 5 orbitais, já que cada um deles cabem 2 elétrons. O subnível F tem 14 elétrons no máximo, então ele vai precisar de 7 orbitais, ok? Então isso é um número quântico magnético. Depois eu vou, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês, na prática, como que você vai fazer a distribuição desses elétrons, tá? O número quântico quaternário ou número quântico de spin, ele representa o elétron, a setinha que eu falei no número quântico magnético, ok? Esse elétron, ele pode criar um polo magnético para cima, ó, ou para baixo, certo? Então ele pode ser representado por mais meio ou menos meio. Não existe um padrão, cada exercício vai colocar o seu padrão, mas nós vamos usar aqui, ó, que quando a setinha estiver para cima, quando o spin dentro do orbital estiver para cima, nós vamos usar o mais meio. Quando estiver para baixo, nós vamos usar o menos meio, tá bom? É o nosso padrão. Mas pode ser que tenha questões que seja ao contrário, cada questão vai especificar a sua, não tem problema, ok? Muito bem. Regra de Hund. O que essa regra diz? Que ao ser preenchida uma subcamada, cada orbital dessa subcamada recebe inicialmente apenas um elétron. Somente depois de o último orbital dessa subcamada ter recebido seu primeiro elétron, começa o preenchimento de cada orbital semi-cheio com o segundo elétron. Resumindo, primeiro você coloca os elétrons para cima e depois coloca os para baixo, tá bom? Igual aqui, ó, nesse exemplo. Alumínio 13. Fiz a distribuição eletrônica do alumínio 13. Olha só, o 3p1 é o subnível mais energético. Vamos dar os números quânticos para o 3p1. Ó, número quântico principal vai ser o 3, já que é o número da camada, do nível. Número quântico secundário, que indica o subnível, terminou em P. Quando termina em P, vocês vão lembrar aí no vídeo, que é o número 1, certo? E aí, como ele terminou em P, vamos olhar aqui, ó. Subnível P tem 3 orbitais, certo? 0 é o do meio, menos 1, mais 1, aqui está errado, ó. Mais 1, tá bom? Mais 1, corrijam aí, por favor. Então, 0, menos 1, mais 1, ok? E aí você só tem um elétron, 1. Então, você coloca apenas uma setinha. E essa setinha ficou em qual quadradinho, ó? Qual orbital? Menos 1. Então, o número quântico magnético vai ser o menos 1. Então, só para servir de exemplo, se aqui fosse 3p2, você colocaria um elétron aqui e não colocaria o para baixo. Você pularia para o próximo quadradinho para cima. Ó, primeiro você preenche todos para cima. E aí o número quântico desse, se fosse o 3p2, seria 0. Porque a última setinha que você colocou foi no 0, tá bom? Como a setinha ficou para cima, o que a gente viu aqui, ó? Ó, setinha para cima, mais meio. Então, a setinha aqui ficou para cima, então, mais meio, tá bom? Assim que se dá um número quântico. Mas assista o próximo vídeo, que vai ser uma explicação que eu fazendo a distribuição e mostrando para vocês como que faz os números quânticos, certo? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Abraço!